Graça e paz do Senhor Jesus para todos e para todas. Amém? Irmãos, é uma alegria estarmos aqui para dar continuidade a esta série. Aconteceu um pequeno detalhezinho que a gente tentou resolver, não sei se a gente vai conseguir, porque deu problema na impressão do boletim e por essa razão os irmãos não estão podendo ter o esboço como de costume nós fazemos com vocês aí, mas talvez nós consigamos exibir aqui no Data Show, ok? Para facilitar o acompanhamento dos irmãos e também quem queira fazer alguma anotação. O texto que nós queremos ler dentro dessa temática, dentro dessa abordagem temática da nossa série sobre casamento, se encontra em Efésios. Na verdade, vamos ler dois textos. Efésios capítulo 3, do verso 14 até o verso 21, Efésios 3, 14 até o 21, e depois você pula para o capítulo 5, verso 21 também. Efésios 3, capítulo 3, verso 14 ao 21, a palavra do Senhor diz assim: por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Capítulo 5 agora de Efésios, apenas o verso 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Deus bendito, nós estamos aqui em Tua presença, Senhor, como pecadores redimidos, mas que até o fim continuarão carentes da Tua graça, Senhor. E eis a oportunidade para que a Tua graça se manifeste no nosso meio, com iluminação do Espírito, Senhor, com entendimento espiritual, a fim de que as verdades do Evangelho, o Teu plano, o Teu propósito para o casamento, Senhor, o Teu modelo, as Tuas expectativas, possam cada vez mais ser cumpridas em nossa vida de casado, Senhor. Que nós, como Tua Igreja, possamos perceber que projeto maravilhoso Tu tens para a vida a dois, e não só perceber, Senhor, mas abraçar este projeto. Faz isso iluminando os olhos do nosso coração, Deus bendito, em nome de Jesus, e amém. Irmãos, um dos intelectuais vivos que eu mais admiro na atualidade chama-se Donald Carson, e ele é um cristão. Na verdade, ele é considerado a maior autoridade evangélica em Novo Testamento hoje. E eu fiquei muito contente quando eu vi um dos que eu considero um dos melhores livros dele, traduzido, Deus Amordaçado, um livro que simplesmente impressionante. E quando você lê este livro, que trata de como você ser cristão e defender o cristianismo nesse ambiente de
de pluralismo, de várias religiões. Quando você lê este livro especificamente do Donald Carson, duas coisas me impressionam muito. Primeiro, a vastíssima literatura que ele cita. Não só o volume do livro em si, mas quantos livros ele leu e conhece, autores que ele conhece, e que ele vai citando ao longo das páginas. De fato, é um domínio de literatura simplesmente impressionante. A outra coisa que me chama muita atenção, lendo esse livro, é a capacidade que Donald Carson tem de dizer muita coisa em poucas palavras. Quando ele pega um parágrafo, por exemplo, quando ele está analisando um momento histórico, quando ele está analisando um pensamento, a luz que ele consegue trazer, a compreensão que ele consegue nos dar, as perspectivas que ele consegue mostrar sobre o que ele está analisando, irmãos, a condensação do que ele consegue fazer em poucas palavras, é simplesmente impressionante. Ele é professor no Trinity Divinity Evangelical School, nos Estados Unidos, e entre os seus alunos, ele é considerado uma lenda. Só para constar algumas coisas interessantes sobre ele lê 500 livros por ano. 500 livros por ano. Eu acho que nem a minha biblioteca tem 500 livros. Mas ele lê 500 livros por ano. Ele entra em qualquer assunto. Não só assunto bíblico, não só Novo Testamento, Antigo Testamento. Ele entra em qualquer assunto. Ele entra em ciência, ele entra em política, ele entra em cultura, ele entra, irmãos, em qualquer área do saber. E, na verdade, um dos seus ministérios tem sido exatamente esse: exercer a apologética no meio universitário, no meio dos intelectuais, mostrando a glória do Evangelho, defendendo o Evangelho. De forma que ele é o intelectual que eu mais admiro. Eu tenho uma santa inveja, não sei se a gente pode falar em santa inveja, mas eu tenho uma santa inveja da capacidade desse homem. Ao mesmo tempo, irmãos, que quando eu olho para ele, eu vejo quantos anos-luz ele está de quem eu sou. Nem se eu vivesse 5 vidas, eu conseguiria me aproximar da capacidade e da produção, da pregação, do ensino que este homem consegue realizar. Aliás, ele ainda tem tempo para responder e-mail, viu? Pelo menos já respondeu 2 e-mails meus que eu enviei para ele. Irmãos, a conclusão que eu chego quando eu olho para a vida de um homem como Donald Carson, como John Calvino, como de Lutero, como C.S. Lewis e tantos outros intelectuais ao longo da história, servos e servas de Deus, é que toda aquela capacidade, toda aquela intelectualidade, todo aquele exercício do ministério cristão, toda aquela ousadia, toda aquela performance, não pode ser outra coisa senão dádiva de Deus. Você não pode encontrar outra explicação, senão é a capacidade de Deus, é o efeito do poder de Deus na vida destes homens, que faz com que eles consigam realizar tanto em prol do reino de Deus. Eu não sei se você já se sentiu assim como eu me sinto quando eu olho para Donald Carson. Definitivamente é uma realidade completamente fora do meu alcance. Por mais que eu deseje, por mais que eu admire, eu nunca vou conseguir na minha vida amarrar a chuteira de um servo de Deus como esse. Eu espero, irmãos, que sinceramente um dos sentimentos que nós possamos ter durante esta série sobre casamento e ao final da série do casamento, sobre a perspectiva que Deus tem sobre o casamento, os anseios que Deus tem para o nosso casamento, eu espero que um dos sentimentos que você tenha seja
um sentimento parecido com este, que eu tenho quando eu olho para um servo de Deus, à semelhança de dona de casa. Ou seja, a perspectiva de Deus para o nosso casamento está completamente fora do nosso alcance. E aí você escuta um negócio desse e diz: puxa vida, eu pensei que eu vinha aqui ouvir algo diferente, eu pensei que eu ia ouvir que eu consigo, que eu posso, a mudança pode acontecer. E aí eu escuto um negócio desse, que no final das contas, tudo que eu vou ouvir está fora do meu alcance. Que colocação mais frustrante, mais pessimista. Bom, deixa eu tentar remediar esse pessimismo. A gente tem o hábito de fazer isso, né? A gente quer remediar o que parece uma notícia ruim, tentando mostrar o lado bom do que parece ser um evento ruim, uma situação difícil. Se você, ao longo dessa série, tiver como um dos seus sentimentos esta sensação de que a proposta de Deus para o casamento está fora do seu alcance, eu quero dizer que isso é uma boa notícia, porque significa dizer que você então está entendendo o que é o projeto de Deus para o casamento. Irmãos, o projeto de Deus para o casamento é tão de Deus. O projeto de Deus para o casamento tem uma origem tal celestial que esse projeto não pode ser experimentado por nenhum casal, a não ser que o poder de Deus esteja atuando no meu e no seu casamento. É por isso que um dos sentimentos que essa série precisa criar, e eu ficarei feliz se isso acontecer em você, é que o projeto de Deus está fora do seu alcance. O projeto de Deus para o casamento está fora do nosso alcance, porque é aí, irmãos, que nós vamos compreender o quanto nós precisamos do poder de Deus para viver o projeto de Deus para as nossas vidas conjugais. Diante disso, então, eu quero colocar para os irmãos 3 perguntas que não só visam nos convencer que este projeto está fora do nosso alcance, humanamente falando, mas que estas perguntas respondidas nos mostrarão ao mesmo tempo que o projeto é possível se o poder de Deus estiver atuando no meu e no seu casamento. A primeira destas perguntas é: por que preciso do poder de Deus no meu casamento? Por que que eu e Vivi precisamos do poder de Deus no nosso casamento? Por que que você e o seu cônjuge precisamos do poder de Deus em nosso casamento, se é para vivermos o projeto de Deus? E aí, várias respostas poderiam ser dadas, mas eu selecionei 2 delas que eu acredito serem suficientes para nos convencer, irmãos, que ou o poder de Deus está na parada, ou o projeto de Deus para o nosso casamento vai ser apenas um sonho. Primeira resposta, então, a essa pergunta: por que é que eu preciso do poder de Deus no meu casamento? Por causa do propósito principal do casamento: manifestar a glória de Deus. Propósito principal do casamento é manifestar a glória de Deus. Mas aí, colocar o casamento desta forma provavelmente cria mais interrogações do que ajuda, não é? Talvez funcione para provocar mais perguntas do que de fato
seja uma resposta. Então, para ajudar, deixe-me fazer uma outra pergunta. O que é a manifestação da glória de Deus? Para que então possamos entender o que significa a manifestação da glória de Deus como alvo principal do casamento. Para entendermos, irmãos, o que é a manifestação da glória de Deus, vamos olhar para o relacionamento de Deus com o seu povo. Aliás, o relacionamento de Deus com o seu povo é um pacto. Como é que esse relacionamento começa? Esse relacionamento começa Deus fazendo duas coisas: mostrando quem Ele é e mostrando o que Ele faz. O que é a manifestação da glória de Deus? A manifestação da glória de Deus é uma via de mão dupla, onde a primeira dessas vias é Deus mostrando a um grupo de pessoas quem Ele é e o que Ele faz. E agora vem a outra via. Quando Deus manifesta o que Ele é e o que Ele faz isso de uma forma tão cativante, Ele faz isso de uma forma tão bela, Ele faz isso de uma forma tão admiradora, Ele faz isso de uma forma tão sedutora, que eu passo a querer ser como este Deus e fazer as coisas que este Deus faz. Isso é manifestar a glória de Deus. Do jeito, irmãos, que eu olho para um dono de carro e admiro a capacidade intelectual e o que este homem faz em prol do reino de Deus, e quero fazer a mesma coisa, eu quero me aproximar o máximo que eu puder. Quando você conhece a glória de Deus, como Deus intenta que você conheça a glória dele, o efeito é que esta glória é tão admirável que você vai querer esta glória para você. Você vai querer ser como Deus é e fazer o que Deus faz. Em outras palavras, você vai querer viver parecido com Jesus, porque Jesus é a manifestação máxima da glória de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para o casamento, quando nós pensamos a partir da Escritura o que é o casamento, Paulo deixa isso muito claro, como o pastor Renan já começou a mostrar desde a primeira mensagem. O casamento, para Deus, deve ser uma ilustração viva de um relacionamento anterior ao próprio casamento. E de que relacionamento estamos falando, irmãos? Estamos falando do relacionamento entre Cristo e sua igreja. E o que acontece nesse relacionamento? Primeiro tem o noivo, que é belo, que é lindo, que é sedutor. E depois tem a noiva, que se aproxima deste noivo e começa a tomar do noivo a beleza emprestada. A beleza do noivo começa a estar na noiva. É assim o relacionamento entre Cristo e a igreja. E aí o que é que Paulo diz? Que nós já vimos na primeira mensagem, é que Deus intenta que o relacionamento entre um homem e uma mulher no casamento seja uma ilustração viva de como é o relacionamento entre Cristo e a igreja. E, irmãos, como Cristo é o cabeça da igreja, e manda na igreja, e conduz a igreja, o que é que Cristo vai manifestar conduzindo a igreja? Ele vai manifestar a glória do Pai. O que acontece então quando um homem no casamento assume o papel de Cristo e a mulher no casamento assume o papel da igreja? Ambos, neste relacionamento, vão manifestar a glória de Deus.
Se é para ser assim, só o poder de Deus pode me capacitar a exercer o papel de Cristo nesse relacionamento e capacitar minha esposa a exercer o papel da igreja neste relacionamento, a fim de que, irmãos, a glória de Deus se manifeste aos que estão de fora, de tal forma que os que estão de fora também querem este noivo, de tal forma que os que estão de fora também querem fazer parte da noiva que é a igreja. Este é o propósito principal do casamento. E se é assim, não é possível experimentá-lo, não é possível pôr em prática, senão pelo poder de Deus. Segunda razão que faz o poder de Deus um elemento inegociável no nosso casamento, por causa da equação humana e o resultado divino. O casamento, irmãos, é uma equação humana com resultado divino. E aí qual é a equação humana? A equação humana é que o casamento consiste na soma de dois pecadores. Mas a soma desses dois pecadores tem um resultado divino, que é a santificação desses dois pecadores. São dois pecadores somados, mas que precisam resultar em nada mais, nada menos que na imagem do próprio Jesus. E aí, irmãos, eu sou péssimo de matemática. Aliás, eu estou tendo aulas particulares de matemática. Aliás, Carson foi professor de matemática. E eu sou péssimo, mas eu quero aprender matemática. Eu sei que eu posso aprender matemática. Mas a matemática básica que todos nós sabemos, não é? 1 mais 1 é igual a 2. Um pecador mais outro pecador, na nossa matemática, irmãos, só pode resultar em mais pecado. Um pecador somado a outro pecador só pode resultar em mais pecado. A igreja, irmãos, evangélica no Brasil, ela tem passado por diversas crises. Pelo menos se você olha para a igreja evangélica de um ponto de vista bíblico, ela passa por diversas crises. Uma dessas crises é que a igreja não consegue mais falar sobre pecado. A igreja não consegue mais dizer aos homens que eles são pecadores. Isso ofende. Isso não ajuda a autoestima da pessoa a elevar-se. E aí, se você quer encher a igreja, não ofenda as pessoas. Se você quer aumentar o número de frequentadores de uma igreja, não fale sobre pecado. E aí, quando a igreja começa a excluir o pecado da sua temática, há pelo menos 2 efeitos resultantes disso. O primeiro efeito, irmãos, é a implicação de que eu quero viver com pessoas legais, eu quero viver com pessoas ajustadas, eu quero viver com pessoas equilibradas, eu quero viver aqui na igreja com pessoas de bem com a vida, com pessoas otimistas, com pessoas que sabem lidar muito bem com os seus problemas. É quase como se ficasse ali fora uma placa dizendo mais ou menos o seguinte: proibida a entrada de pessoas imperfeitas. Quando nós não falamos de pecado, irmãos, quando você não começa a confessar seus pecados, quando nós não conseguimos dizer uns para os outros que somos pecadores mesmo, que somos maus, que fracassamos constantemente, quando você não consegue dizer isso para um outro irmão, ou não consegue ouvir isso de um outro irmão, você começa a dar a impressão que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas. E aí vem o segundo efeito disso. Já que nós não somos perfeitos coisa nenhuma, já que todo mundo aqui tem as suas mazelas, tem os seus pecados, tem as suas fraquezas,
tem as suas dificuldades. Sabe o que a gente faz para ser aceito? Sabe qual é o efeito disso? Nós somos convidados para um baile de máscaras. A gente começa a usar máscara, irmãos. Porque a gente não pode revelar o pecador que é. A gente não pode revelar as fraquezas que tem. E aí cada um começa a esconder as fraquezas e os pecados. Quando você não consegue ver mais seus pecados, quando você não consegue ver mais suas fraquezas, sua compreensão da graça de Deus vai lá para baixo. Porque, irmãos, o que abrilhanta, o que nos apaixona pela graça de Deus, é ver o quão indignos nós somos dela. Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu espero que os irmãos gravem para o resto de suas vidas. Quanto mais perto de Jesus você viver, mais pecados em você vai enxergar. Não é o contrário, irmãos. Não é quanto mais perto de Jesus eu vivo, menos pecados eu tenho. É exatamente o oposto. Quanto mais íntimo de Jesus, mais a minha indignidade de estar na presença dele será percebida. É por isso que você precisa compreender que o casamento é a soma de dois pecadores. Quando minha esposa casou comigo, ela casou com um pecador desgraçado, miserável, mau, extremamente carente da graça de Deus. Quando eu olho para minha esposa, irmãos, eu olho para alguém extremamente necessitada da graça e do poder de Deus. Se é para Jesus ser formado nela, se é para Jesus ser formado em mim, a coisa começa por aí, o quão indignos nós somos. E aí, com essa indignidade percebida, você corre para o trono cujo título é Trono da Graça. E é lá nesse trono da graça que você vai encontrar o poder que transforma dois pecadores à semelhança de Jesus. É por isso, meu irmão, que você precisa do Evangelho todo dia. É por isso que eu preciso do Evangelho que diz que eu sou pecador, digno da ira todos os dias. Para que esse Evangelho me faça amar este trono da graça e me leve ao trono da graça a favor de mim e do meu cônjuge todos os dias até o fim. Segunda pergunta sobre casamento, sobre a necessidade do poder de Deus em nosso casamento é: o que o poder de Deus faz pelo meu casamento? Ou colocando essa pergunta de uma outra forma, como é que o poder de Deus transforma o meu casamento? Duas respostas a esta pergunta. Agora, antes de eu responder, deixa eu dizer o que necessariamente o poder de Deus não vai fazer. Necessariamente o poder de Deus não vai ter que transformar o seu cônjuge. Eu não vou, irmãos, fazer esse tipo de promessa. A promessa que eu posso fazer à luz do Evangelho é que o poder de Deus transformará o seu lado do casamento. Vamos ver então como nós podemos responder a esta pergunta. O que é que o poder de Deus pode fazer pelo meu casamento? Quando o que ele faz por mim, pelo meu lado. Em primeiro lugar, o poder de Deus aplica as verdades do Evangelho no meu coração de maneira transformadora. O poder de Deus aplica as verdades do Evangelho no meu coração
de uma maneira transformadora. E aí eu queria que você voltasse ao primeiro texto que nós lemos, capítulo 3 de Efésios. Eu vou voltar a esse texto mais uma vez na mensagem, mas o que eu queria chamar a sua atenção é, essencialmente, o que é que Paulo está pedindo nesta oração. O ponto fundamental, o ponto de partida, vamos dizer assim. É claro que no final das contas, Paulo está pedindo tudo que está na oração, mas há um fundamento para tudo que Paulo está pedindo no texto. E este fundamento é que vocês sejam fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. Verso 15. E aí quando você vai lendo essa oração, você vê que uma das coisas que o poder de Deus faz é nos fazer compreender as dimensões do amor de Cristo, altura, profundidade, largura e comprimento. Em outras palavras, irmãos, o que é que o poder de Deus faz? O poder de Deus me dá compreensão. E é aqui que nós precisamos fazer uma diferença inegociável, se queremos o projeto de Deus para a nossa vida. A diferença entre informação sobre o que Deus pensa do casamento, ou o que Deus quer para o casamento, e a compreensão do casamento provocada pelo poder de Deus. Essa diferença, irmãos, é inegociável. O que afinal de contas o poder de Deus faz? O poder de Deus faz com que as verdades do Evangelho entrem no seu coração de tal forma que essas verdades passam a fazer parte do seu ser. Não são informações, não são ideias que a minha memória pode acessar, que a minha mente pode trazer à tona, irmãos. Não é esse tipo de conhecimento que o poder de Deus promove, não é esse tipo de compreensão que ele provoca. A compreensão que o poder de Deus faz ou traz é que as verdades do Evangelho passam a estar entranhadas na minha alma, de tal forma, irmãos, que eu vou me tornando o Evangelho, de tal forma que chega a um ponto que essas verdades fazem parte de mim, que eu não consigo responder de uma outra forma, senão como Jesus responderia, porque isso agora faz parte de mim. Isso agora é minha identidade. Isso agora foi desenhado com diamante nas tábuas do meu coração e não dá mais para arrancar. É isso que o poder de Deus faz com as verdades do Evangelho. O Evangelho da graça de Deus, irmãos. Quando eu sou lembrado do pecador que não eu era, mas que eu sou. Como diz Paulo, eu não era o principal dos pecadores. O tempo não está no passado, o tempo é um presente, inclusive no grego. Eu sou o principal dos pecadores. E aí eu vejo o que Deus faz com esse pecador miserável que está aqui. Ele perdoa, Ele ama, Ele cuida, Ele provê, Ele protege, Ele me guarda para a glória, Ele me faz perseverar até o fim. Desde o dia em que eu conheci Jesus, eu estou aqui, até o fim. E o que eu já fiz, irmãos, para Deus me jogar fora da sua presença, não está no gibi. Mas o que Ele faz? Ele me mantém junto a Ele até o fim, de tal forma que nem mesmo eu posso me arrancar das mãos de Deus. Quando eu olho o que Ele faz por mim, irmãos, isso é tão cativante, tão sedutor, que eu quero fazer a mesma coisa pelo meu cônjuge. E aí eu não preciso ver mérito no meu cônjuge.
Eu não preciso que meu cônjuge seja uma pessoa boa, equilibrada, para frente, amorosa, carinhosa, para que eu expresse para ele ou para ela a mentalidade de Cristo. Não preciso mais disso, porque essa mentalidade é minha e não tem mais como eu apagar. É isso que o poder de Deus faz pelo seu casamento. Ele escreve as verdades do Evangelho no seu coração, que não tem mais como sair daí, meu irmão, minha irmã. Segunda coisa que o poder de Deus faz pelo seu casamento. Eu sei que quando você escuta algo do tipo, como é a história, quer dizer que eu vou me entregar sacrificialmente pelo meu cônjuge, eu vou ser carinhoso ou carinhosa, eu vou cuidar, eu vou ser abnegado, se eu for o homem, eu vou prover, se eu for a mulher, eu vou ser obediente, eu vou fazer tudo isso, eu vou perdoar, eu vou ser paciente, e não vou esperar nada em troca. Eu não quero um casamento assim. Casamento para mim tem que ser um casamento de mão dupla. Eu dou e eu recebo. Não é assim que nós ouvimos, irmãos. Não é essa a expectativa que nós criamos. E aí eu digo para você, se você olha para o casamento desse ponto de vista, o projeto de Deus não se encaixa. Lamento dizer, meu irmão, mas o projeto de Deus para o casamento não é uma via de mão dupla. Você não precisará que o seu cônjuge mereça que você viva para com ele a mentalidade de Cristo. O projeto de Deus não é isso. Então você deve estar pensando, pai, se para Deus, no final das contas, o projeto não é que eu espere nada do meu casamento, de lá para cá, diante da pessoa que eu sou, diante das coisas que eu faço, como é que eu vou sustentar esse casamento? Eu, irmão, estou casado com uma pessoa maravilhosa. Se fosse para casar de novo na minha vida, só se fosse para casar com outra, vivi. Graças a Deus, só ele podia ter me dado a mulher que ele me deu. Mas isso não acontece com todo mundo, né? E aí o pensamento de alguns é, rapaz, não dá mais. Como uma vez, um irmão enviou a pergunta para John Piper. Minha esposa chegou para mim e disse que não me ama mais. Eu a amo profundamente e ela disse que não me ama mais, mas que vai manter o casamento por causa dos filhos. O que eu faço? Piper respondeu, lembre-se do Deus com o qual você tem aliança. O Deus com o qual você tem aliança é um Deus guardador de aliança. E se você serve ao Deus que guarda aliança, você vai guardar a sua aliança com a sua esposa. Mas, irmãos, como deve ser doloroso para um homem ouvir de sua esposa, eu não amo você. Porque se eu dou amor, o mínimo que eu espero em troca é amor. Como é então que vai se sustentar um casamento onde eu não recebo em troca o que eu estou esperando? Aí entra outra coisa que o poder de Deus faz pelo seu casamento. O poder de Deus lhe dá alegria incomparável por colocar as verdades do Evangelho na prática, no relacionamento com o seu cônjuge. Sabe por que você não precisa esperar nada em troca do seu cônjuge? Para viver para com ele a mentalidade de Cristo. Porque o que vai ser dado em troca, vai ser dado em troca pelo próprio poder de Deus. Alegria, satisfação.
É verdade, meu cônjuge poderá até me ferir, me causar tristezas, poderei ter experiências de angústia, mas quando eu olho para a mentalidade de Cristo, que apesar de toda dificuldade, eu estou levando à frente nesse casamento, o poder de Deus vai atuar aí, e você vai encontrar satisfação incomparável em viver a mentalidade de Cristo. E é esta alegria, meu irmão, é esta alegria que sustenta o projeto de Deus para o nosso casamento. É aí que o tiro sai pela culatra. Se você esperar que o seu cônjuge seja a pessoa ideal o tempo todo, seja aquela pessoa que você esperou o tempo todo, vai ser só uma questão de tempo para você se frustrar. Eu já perdi a conta quantas vezes eu frustrei e vivi, e vou continuar fazendo isso até o fim. E aí, irmãos, quando olhar para mim, às vezes parece que não dá para sustentar o casamento, ela olha para a glória de Deus, ela olha para o poder de Deus, ela olha para a alegria que ela tem por cumprir a vontade de Deus em permanecer casada até o fim, apesar das minhas falhas. E é isso que o poder de Deus faz comigo e com você, nos dá alegria, e esta alegria nos sustenta no projeto de Deus até o fim. É por isso que esse negócio aqui, irmão, só pode ser de Deus, só pode ser dádiva do alto, somente pode ser realização do próprio Deus. Por fim, última pergunta: como obtenho o poder de Deus para o meu casamento? Duas respostas. Primeiro, ande de joelhos. Os irmãos já tentaram andar de joelhos? Nossa, para começo de conversa, o joelho não foi feito, né? Os pés, sim, anatomicamente foram preparados para você pisar com eles, né? Mas pisar com o joelho é complicado. Mais uma vez, volta ao texto de Efésios capítulo 3. Como é que o texto começa? Verso 14. Ponho-me de joelhos. E aí eu queria aproveitar uma explicação que o pastor Renan deu na última mensagem, quando ele chamou a atenção dos irmãos para a divisão da carta aos Efésios. Capítulo 1 ao 3, na carta você tem o que Deus fez por nós em Cristo. Capítulos 4 a 6, você tem o que nós faremos, ou como viveremos diante do que Deus fez por nós em Cristo. Os irmãos devem lembrar que o pastor Renan mostrou essa divisão na carta. E aí eu quero chamar a sua atenção para o texto que passa de uma parte para outra da carta, que é exatamente esta oração: me ponho de joelhos, pedindo o poder de Deus para a vida de vocês. Porque, irmãos, o texto que faz a transposição é um texto pedindo o poder de Deus, exatamente por essa razão. Porque aquilo que Paulo vai dizer sobre casamento no capítulo 5, resultado daquilo que Deus fez por nós, dito por Paulo nos capítulos 1 a 3, só pode acontecer pelo poder de Deus. E como é que você obtém o poder de Deus para o seu casamento? Você obtém o poder de Deus para o seu casamento andando de joelhos. Ponho-me de joelhos. Por fim, como é que eu obtenho o poder de Deus para o meu casamento? Removendo os obstáculos ao enchimento com o Espírito. O texto que os irmãos leram no capítulo 5, verso 21, sujeitando-vos uns aos outros por causa do temor de Cristo, é aplicado inicialmente ao casamento. Na verdade, irmãos, uma das descrições bíblicas que nós podemos fazer do casamento é que o casamento consiste numa sujeição mútua. Sujeição do marido para com a esposa, sujeição da esposa para com o marido. O marido se sujeita à esposa, se entregando sacrificialmente para promover o bem dela,
particularmente o bem espiritual, que é formar Cristo. Aliás, deixa eu dizer uma coisa aqui para os homens. Você é macho, meu irmão. Na sua casa, quem canta de galo é você. Saiba que a maior expressão da sua masculinidade é o quanto sua esposa é parecida com Jesus. Você quer provar que você é macho da ótica de Deus, é o quanto sua vida é instrumento de Deus como marido para formar Cristo na esposa. Aí você mostra que você é macho. Aí Deus olha para você e diz: esse meu filho é macho, porque ele permite que eu o use para formar Cristo na minha filha. Sujeição mútua. Mulher se submete ao marido obedecendo em todas as coisas. Só que isso que Paulo está dizendo no verso 22 tem uma relação com o que está no verso 18 do capítulo 5. Enchei-vos do Espírito, ou sejam cheios pelo Espírito. Depende da versão que você estiver lendo. Em outras palavras, essa sujeição mútua é uma ação do enchimento com o Espírito. Você já tentou encher alguma coisa que já estava cheia? Um copo d'água, por exemplo, que já estava cheio de óleo, e você tentou encher com água, o que acontece? A água cai para fora, porque não mistura óleo e água. Quando Jesus, irmãos, fez o convite, oferecendo o Espírito às pessoas, ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Se você tem sede, é porque está faltando água. Você está vazio, meu irmão. E se você está vazio, você está pronto para ser cheio. Nesta mesma carta, Paulo tem o hábito de fazer listas de pecados. Capítulo 4 ele faz uma lista de pecados. Capítulo 5 ele faz uma lista de pecados. Eu sugiro que você leia essa lista de pecados e tente se identificar. Qual desses pecados aí nessas listas prevalece na sua vida? Provavelmente o pecado que prevalece na sua vida é diferente do pecado que prevalece na minha vida. Agora, os pecados que prevalecem em nossas vidas, irmãos, conseguem fazer a mesma coisa: entristecer o Espírito Santo. Portanto, quer ser cheio do Espírito, tem que remover os obstáculos. E aí, eu quero terminar com uma sugestão. Talvez a constatação que você fez, que no final das contas, você está tão fraco na fé, que não consegue nem ter sede de Deus. E aí eu quero te fazer um convite, meu irmão e minha irmã, a partir do Evangelho. Está sem sede por Deus? Está sem sede pelo Espírito? Não consegue desejar o poder de Deus para a sua vida? Em particular, não consegue desejar o poder de Deus para o seu casamento? Peça a Deus esse desejo, porque a graça é tão poderosa que ela te dá o desejo que você nem mesmo tem. Vamos orar.